Quando ele fosse falar, Gabriel. Então, a mensagem é a 104, a espada simbólica do livro Caminho, Verdade e Vida. Não cuideis que vim trazer a espada à terra. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus está em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Emmanuel. Francisco Cândido, Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao Mestre Jesus que nos mantenhamos, Senhor, em busca dessa paz, no sentido verdadeiro da paz. A paz da consciência tranquila, no cumprimento de nossos deveres, exercitando os teus ensinamentos no meio que nos cabe. Nos auxilie, Senhor, no reconhecimento das melhores decisões a tomar para cumprirmos essa tarefa. Ilumine, Senhor, e abençoe aos nomes que foram citados no início da reunião, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, os familiares dos nossos irmãos que passaram para a vida espiritual por conta da pandemia, os necessitados de abrigo nessa temporada de frio
que estamos passando, aquelas pessoas que foram atingidas lá no Japão, que ainda não foram encontradas, que elas possam ser acolhidas pela espiritualidade amiga no socorro ao seu desencarne. Esteja conosco, Senhor, nesta reunião, para que possamos extrair dela o melhor dos teus ensinamentos, incluindo em nossas atividades diárias, para que possamos, através desse exercício, nos tornarmos cultivadores da nossa iluminação interna. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, essa página, ela é muito rica, né? E já desde o início, quando fala sobre que Jesus não veio trazer essa paz, mas que ele veio trazer espada, já é um ensinamento para nós, né? Porque ele está se referindo aqui à espada do conhecimento, né? Aquela, simbolicamente, né? Ele vem dizendo que é a espada simbólica do conhecimento. Mas logo no início, Emmanuel fala aí dessa paz que o mundo tem, que o mundo acha que é a paz verdadeira, né? Essa paz que fala de todo o mundo material, né? Daquela ociosidade que as pessoas vivem, aquelas que não querem se preocupar, o que elas querem mesmo é se rodear de pessoas que as bajulem, de pessoas que sirvam, né? Que as sirvam, querem continuar na ociosidade, na preguiça, elas não querem buscar Deus. Então, ele vem falando disso, né? E que Jesus, ele não ia endossar isso. Ele não vem dizer que a gente tem que ser ocioso, a gente tem que buscar a melhora de nós mesmos. Então, ele já contrapõe isso aí, dizendo que ele veio trazer a luta redentora, regeneradora para cada um, atrás dessa espada do conhecimento interior nosso. Então, precisamos nos conhecer, precisamos ver o que a gente está fazendo de certo e de errado, se a gente está buscando obedecer às leis de Deus, porque é isso que Jesus veio mostrar para cada um de nós. Ele mostrou o caminho, ele vivenciou esse caminho, e ele, desde o instante que Jesus chega, ele já traz aquela ideia de que devemos renovar, não só a gente, mas que a Terra toda está se renovando, né? E ele fala aqui, Emmanuel fala que a batalha de Jesus é aquela batalha sem sangue, é a batalha interior de cada um de nós, né? Aqueles sacrifícios que cada um de nós tem que fazer para que a gente possa jogar fora o homem velho, jogar fora o nosso orgulho, jogar fora o nosso egoísmo, para vivermos de acordo com a lei de Deus. Então, ele fala que em toda a Terra, né, desde que Jesus chega, está tendo esses impulsos renovadores na Terra. Mas os homens ainda continuam, a humanidade, muitos da humanidade ainda continuam nessa paz ociosa, nessa paz que não vai trazer nenhum proveito para ninguém, né? Eles estão fugindo da luz verdadeira, que é a luz, o caminho que Jesus ensinou, né? E ele fala também aqui que quando a gente se desvia da luz, a gente está se precipitando na morte, né? Porque a gente fica na ociosidade, você fica na preguiça, você não aprende nada, você não faz nada. É a morte, né, que ele fala, é o corpo que está vivendo, mas sem proveito nenhum. Então, ele fala também que Jesus também, apesar de tudo, Jesus também foi chamado de príncipe da paz, porque a paz verdadeira é essa paz que o Cristo nos dá, né? Quando você obedece às leis de Deus, quando você segue o caminho correto, você está diante da paz. E o príncipe da paz para todos nós é Jesus.
e que ele nos leva para o caminho certo, né? Então, ele fala que Jesus constituiu nele mesmo, né, a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Então, a partir do momento que a gente realmente quer se regenerar, quer se melhorar, a gente vai buscar essa paz interior e vai buscar os caminhos de Jesus. Então, a gente vai ter esse sustento, né, essa paz verdadeira que ele fala aqui da nossa, que vai ser o nosso sustento, né, para sempre. Isso que eu entendi. Isso mesmo. Vamos agora passar o estudo para o Vanderlei. Grandes políticos, né, Vanderlei, que você propôs a gente iniciar hoje, né? Você está sem som, Vanderlei. Tá sem som. Impressionante isso, né? Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, Ouvindo Elucidações, capítulo 1, e a data de hoje, 3 de julho de 2021. Os créditos que nós vamos dar às publicações. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, Federação Espírita Brasileira, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, julho de 2008. Então vamos agora para o texto do livro Libertação. Mateus, está marcado aí o texto com amarelinho, tá bom? Tá bom? Quer dizer, esse capítulo primeiro, ele começa aí, o texto dá continuidade à palestra do ministro Flacos. E ele vem contando, estão ali presentes algumas dezenas de trabalhadores que estão se preparando para cooperar junto aos espíritos que estão naquelas regiões inferiores, né, umbralinas, né, no trabalho de resgate tão necessário, tão importante. Ele vai dando orientação, né, dizendo que nós não podemos usar as mesmas armas que eles, não podem, nem nós, né, as mesmas armas que aqueles espíritos rebeldes, né, à lei de Deus, e vingativos, dedicados ao mal, utilizam, porque nós cairíamos na mesma faixa vibratória deles, né, em termos espirituais. O que é preciso é fazer com que eles cheguem, se elevem, busquem, de alguma forma, elevar o teor vibratório deles. E isso não se faz com as mesmas armas deles. Isso se faz colocando os recursos do amor, né, que estabelecido pelo conhecimento da verdade na proporção para cada um,
sensibilizando-os, porque nós não ninguém consegue fazer o outro elevar o seu teor vibratório de fora para dentro. O que pode se fazer de fora para dentro é um trabalho de sensibilização, de toque, de reflexão, que os promova a essa mudança, eles sentirem o poder do amor, né? E isso é no mundo interior deles, usando, né, a espada do conhecimento interior, né? Espada simbólica, eles comecem a trabalhar dentro de si para a sua própria renovação, como nós, cada um de nós, está fazendo isso. É muito interessante a conversa dele. Ele agora vai dar continuidade a esse trabalho. Eu vou pedir ao João Emílio. Pode ler, João Emílio? Só um minutinho para diminuir a eco aqui. Tá. Eu tô com uma companheira muito legal aqui do meu lado. Começa por passam, né? Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível. Vamos comentar até aí, até esse parágrafo que termina com que o praticam. Tá. E tem bastante coisa, né? Tem, Bom, eu acho que a gente fala de vez em quando entre nós aqui. Não faltam leis, não faltam textos que nos organizem de forma que a gente possa fazer o bem, né? Falta é a transformação íntima, né? A gente pode trocar quantas vezes quiser de presidente no Brasil, quantas vezes quiser de governador no Rio de Janeiro, que o que vai fazer diferença é a transformação íntima das pessoas. Eles não vão conseguir mudar isso, né? Mesmo que eles sejam bons governantes, que é o caso ali dos conquistadores e das pessoas de renome que passaram nos séculos anteriores, né? Nós tivemos lá, com certeza. Então, eu acho isso, que a gente precisa entender que é muito mais do que uma pessoa no governo
ou até um presidente de uma instituição, ou até mesmo na casa espírita, os dirigentes, não são eles que vão transformar a gente, somos nós mesmos. Aí, nesse último parágrafo, tem uma coisa importante, né? Permanecemos Diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Isso aí. A gente vê aí, são lideranças importantíssimas, né? Que ele citou alguns exemplos. Você quer alguns exemplos importantes, né? Mas nós passamos por épocas em que temos maus governantes, que naturalmente os maus governantes não cooperam para o crescimento, para o equilíbrio. E temos bons governantes, mas se não tivermos também, como você falou, né, pessoas que se disponham a viver corretamente, não adianta. Por que será que Jesus, à sua época, que era uma época em que os judeus tinham tantos problemas, tanta necessidade de, de libertação em relação ao jugo romano, por que Jesus não apoiou aquelas atitudes dos judeus no sentido de se libertarem de muitas injustiças, muitos absurdos, né? Que os romanos faziam também? Por que será? Vanderlei? Sim. Não sei, mas talvez porque os judeus fossem muito orgulhosos, eles precisassem se submeter a um povo? Quer dizer que se eles não fossem orgulhosos, Jesus apoiaria a libertação, o combate lá aos romanos? Acho que não. Por que será que não fez isso? Não será porque a luta maior que o Ô, Cristo... Sônia, fala mais perto aí que a gente não ouve. Isso. Não será porque a luta maior que ele queria trazer não seria a libertação íntima deles mesmos? Porque uma coisa é uma luta de fora, outra coisa é a luta de dentro. E penso eu que você pode até ser um vencedor nas lutas de fora, mas se você não vencer a si mesmo, as paixões dominantes que estão dentro de você, essa luta efetivamente para a pessoa não se concretizou. Pelo menos é o que eu estou aqui matutando. Sônia, seu som está tão baixinho. Deu para ouvir, mas na próxima vez você põe o... Vou ter que pedir uma assistência técnica aos entendidos aqui para resolver esse problema. Mas aí quando você for falar, deu para ouvir agora, embora esteja baixo, deu para ouvir. Mas aí você capricha aí, respira fundo, chega perto do microfone e fala. Tá bom. Vanderlei, Sim. Talvez porque esse impedimento por Jesus não foi feito, porque mesmo com a parte negativa, Roma teve uma importância, né? A unificação de Roma teve uma importância na sociedade, na formação da sociedade, né? Obviamente foi por um caminho que não era o planejado pela espiritualidade, mas ficou alguma coisa daquilo que é um ponto positivo, né? Então, valia a pena conviver com algumas barbaridades que eles faziam, né? Inclusive com os cristãos.
Tudo tem um motivo, né? Nada é por acaso. Mas eu acho que barbaridade, eu acho que nunca vale a pena. Também é outro questionamento. Tá certo. A gente observa quantas mudanças ocorreram. Quantas mudanças ocorreram de dominação? Nós tivemos Roma, dominando aquele povo, tivemos o domínio lá que ele coloca aí, né, do Alexandre o Grande, né? E muitos outros governantes que dominaram. Eu me lembro muito da conversa de Jesus com o pai de João e Tiago, né? Como é que é o nome dele? Zebedeu, né? E quando ele vai conversar com Jesus, porque Jesus chamou os Tiago e João para colaborar com ele, ele foi procurar saber que reino era aquele, né? É interessante a diferença, né? A mãe de Tiago e João foi pedir para eles sentarem do lado direito e outro do lado esquerdo. Que mãe é mãe mesmo, né? Queria o melhor para os filhos. Já o pai, ele foi perguntar que reino era aquele, procurar informações e tudo, né? Quer dizer, a mãe estava mais no emocional e o pai estava mais no racional. Então, ele procurou saber, Jesus foi explicando e ele achou que seria um grande reino. Grande reino esse, Senhor. Vamos trabalhar para estabelecer esse reino de Deus na Terra. Vamos procurar bastante gente, chamar muita gente. E Jesus disse para ele que o reino dele não era da quantidade, era da qualidade, né? Daqueles que estavam afinizados com esse trabalho. E ele pergunta, então o reino de Deus não é bom para todos? Ele falou assim, não, o reino de Deus ele é bom para todos, mas nem todos ainda são bons para o reino de Deus. Então, na verdade, Jesus estava preocupado com o quê? Com a mudança dos governantes da terra? Não. Ele estava interessado em mudar o homem, né? A criatura, o ser, que é o mais importante. Porque sem essa mudança, nós vamos ter sempre pessoas injustas dirigindo, pessoas violentas dirigindo, pessoas que enganam dirigindo, pessoas desonestas dirigindo sempre, se o homem não mudar. E nós vimos isso ao longo da história. Sobe alguém dirigindo, né? Algum país dominando, cai, entra outro, faz coisas semelhantes e por aí vai, porque o homem não muda. A gente analisa porque a gente observa no nosso meio espírita alguns companheiros muito preocupados com a política local, né, do nosso país, que eu acho que deve ser uma grande preocupação de todo cidadão. Mas convenhamos que esse não é o papel do Espiritismo. O Espiritismo vem reviver o que Jesus trouxe para a humanidade. Orientações sábias, né? E trabalhar para que a criatura melhore. Porque enquanto a criatura não melhorar, nós não vamos ter paz na Terra, não vamos ser felizes na Terra. Lá no livro A Gênese, que nós já estudamos, no capítulo 18, está dito que a Terra desenvolveu-se intelectualmente. Nós temos um desenvolvimento intelectual muito grande da humanidade, não de todas as criaturas, mas da humanidade. Nós conseguimos avanços impressionantes. Já conseguimos até sair da Terra, né?
colocar o homem em órbita, embora existam pessoas que acreditem que a Terra é plana. Mas fazer o quê, né? Então, a gente observa esse avanço da inteligência. Mas eles dizem lá que o avanço intelectual nunca será suficiente para estabelecer a felicidade na Terra. É preciso o avanço moral, né? Porque o avanço intelectual com o homem egoísta, ele vai usar a inteligência para visando apenas o que ele chama do seu benefício, do seu interesse, né? Ele vai usar dessa forma e não vai envolver, não vai juntar as outras partes da sociedade para serem beneficiadas. Então, essa postura, enquanto houver egoísmo e orgulho e essas deficiências morais, elas vão sempre existir. Então, Jesus, sabiamente, não estava interessado em mudar um governante por outro. Ele estava interessado em mudar o ser humano, né? E isso é outra tarefa. Embora seja difícil derrubar um governante, é muito mais fácil do que construir um homem de bem dentro de si. É difícil. Porque o homem de bem, o governante, você pode derrubar de várias formas, fazendo uma revolução, utilizando as armas, fazendo várias coisas, vários mecanismos para isso, né? Como na Revolução Francesa se fez. Mas você não consegue mudar as pessoas na base da força, tem que ser no esclarecimento e contando que a pessoa também faça o seu esforço. Então, Jesus não estava... Quer dizer, todos esses personagens que foram listados aí vieram com tarefas, com missões importantes, mas que não souberam cumprir exatamente essa função. Um exemplo que a gente conhece é o do Napoleão, que veio com uma missão importante, né, de preparar a França para a vinda do Consolador, do Espiritismo. Mas ele sucumbiu às suas tendências do passado em busca do poder, né? Então é interessante, eu acho que é interessante isso, para nós vermos que, embora seja importante, eu acredito que seja importante, a pessoa pensar nas suas escolhas, nos seus apoios, né, perante os governantes, isso faz parte dos nossos deveres, né? A sociedade escolhe uma pessoa e ela se responsabiliza por aquelas escolhas. Não pode ser uma coisa leviana e não deve ser em busca de interesses pessoais particularistas. Mas não podemos relegar essa tarefa como se ela não fosse importante. É importante. Mas nós temos que ter a percepção, não podemos ser ingênuos de pensar que essas pessoas vão mudar o nosso mundo. Não. O que muda o mundo é esse conhecimento dos ensinos do Cristo e a transformação da pessoa. Por isso que ele diz aqui, ó, ele colocou aí, ó, permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície. Por quê? Porque nós temos várias características de civilização, mas uma civilização incompleta. Ela é uma civilização superficial, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Então, é um negócio impressionante isso, né? Nós vimos agora na televisão um relato, né, do que estão descobrindo no Canadá, né? Coisa impressionante. As crianças indígenas lá
século passado, do outro século, não sei em que momento foi, eram retiradas do convívio da família e levadas para instituições católicas. E ali elas sofriam agressões, uma série de coisas, e descobriram muitos, mas quase, pelo que eu vi ali pelo relato, mais de 700 Restos mortais. 700 restos mortais de crianças. Então, o Papa já está se manifestando e tudo. Agora, a gente vê, ali estavam pessoas ensinando o bem. E cometeram essas coisas. Pessoas que estavam falando em nome de Jesus e cometeram essas coisas. Quando a gente fala isso, eu não quero colocar culpa em ninguém. Quero ver que a gente não conhece o nosso passado, a gente não sabe o que nós fizemos em nome do Cristo. Então, é importante que ele está falando que a gente não só de quem ensina o bem, mas daqueles que o praticam, porque é muito diferente, né? A gente aprender o que é o bem é difícil. Ensinar o bem, depois que se sabe, é mais fácil. Mas praticar o bem é outra conversa. E que o Cristo espera na humanidade é essa vivência do bem. Por isso que nós somos uma civilização incompleta. Nós temos inteligência, nós temos leis maravilhosas que procuram coibir a morte de mulheres, a violência, o roubo, a agressão, muita coisa. A escravidão. Mas a escravidão existe, né? A violência, por quê? Porque as leis, elas visam coibir punindo. Elas não evitam o ato, o que se faz. Elas operam depois que acontece, supondo que essas leis duras tenham a capacidade de impedir as pessoas com medo de serem presas, pena de morte e tudo mais. Mas as leis, assim, as orientações do que não deve fazer, do que deve fazer, são muito boas. Elas estão baseadas e às vezes contraditórias, porque a gente proíbe matar. Por exemplo, se alguém matar uma criança que nasceu, que tem 3 meses de idade, a gente chama de monstro. A sociedade chama de monstro. Mas se matar dentro da barriga da mãe, é uma atitude progressista. Então a gente observa as contradições. Por quê? Porque as pessoas procuram fazer leis adaptadas aos seus interesses pessoais. Então, o grande trabalho do Cristo é o desenvolvimento desse conceito moral. Essa palavra moral, às vezes, é meio desgastada, mas a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o significado de moral, os Espíritos dizem que a moral é a regra de bem viver, né? De distinguir o bem do mal. E essa distinção, o que é bem, é aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus. E o que é mal é aquilo que é contra a lei de Deus. E que é a lei de Deus? Está lá no Livro dos Espíritos dizendo, bem esclarecida, bem lógica, bem tranquila de entender, que a lei de Deus é a regra para a gente proceder direito, distinguir o bem do mal. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, quando nós vivemos uma sociedade que trabalhar, que buscar viver de acordo com a lei de Deus, ela vai tender à felicidade. Vai tender à felicidade. É nesse sentido que a Terra, nessa transição de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração, ela precisa do desenvolvimento moral.
né? Precisa desse desenvolvimento moral. Que nessas condições de as pessoas procurarem ver o bem, não só o seu, mas do próximo. Quando eu quero ver o bem do próximo, eu estou vendo o bem para mim também, né? Então, aí nós teríamos uma civilização, seria uma civilização intelecto-moral. Caminharia para uma civilização verdadeira, completa, né? Como dizem os espíritos. Vamos dar prosseguimento. Eu vou pedir para... Mateus, quem está do seu lado aí? Mãe dele. Minha mãezinha. Então, vou pedir para a mãe do Mateus. Como é que é o nome dela mesmo? É Cláudia, né? Ela está me dizendo aqui que é Cláudia. Vamos lá. Não sabia que ele estava brincando. Você sabe. Vamos. Sobre os mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos, de pronto, à condição dos anjos. Tá bom, Cláudia. Comenta esse trecho aí para gente. Pequeno, mas com muita profundidade, né? É verdade. Vamos lá. Ele começa aqui, depois do que ele fala da questão da prática do bem, né, que é o principal, ele começa aqui falando dos mananciais da cultura, né, aqui na Terra. E fala principalmente da torrente de compaixão, né, do céu, né, que vem através dos montes do amor e da renúncia. Aí ele emenda aqui, fala do Cristo, que o Cristo não é visto e nem admirado só pelo brilho dos ensinos dele, né? Do sublime ensinamento de Cristo, mas principalmente, com certeza, pela demonstração. E isso foi o que ele fez do início ao fim aqui, né? Quando estava conosco. E aí ele começa a colocar aqui que eles precisam estar em companhia desse Cristo, né? Mas que tem que manter a coragem para amparar e salvar. Olha a necessidade de ter coragem para amparar e salvar. Até porque, pelo que eu estou entendendo aqui, é o caminho que eles vão tomar, né? Para ir até esse abismo, né? Essa localidade. E aí ele depois fala dos círculos escuros, do desencanto e da desesperação, de milhões de seres, né? Um nem dois, são milhões de seres que conclamam a comiseração. Aí ele pergunta, por que não acender essa piedosa luz
dentro dessa noite que eles estão mergulhados e desorientados, né? E por que não semear esperança no coração, né, desses corações que abandonaram a fé, né, em si mesmos, né? Eles não têm fé nem neles mesmos, essas criaturas, né, que estão em sofrimento. E aí ele conclama, né, à frente, né, dessas imensas coletividades dolorosa que faz imprescindível essa ajuda, esse auxílio restaurador. É como se fosse eu acho que depois que ele trouxe essa explicação dessa forma do ensinar e do exemplificar, ele traz o Cristo o tempo inteiro, né, que é o exemplo maior, e ele dá conclama a todos para que estavam ali ouvindo ele, para tomarem a frente e a coragem de fazer isso para aqueles irmãos que estão no abismo. Eu acho que eu entendi isso quando eu li. Tá bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum ponto, algum aspecto? Eu fiquei observando o quanto a lei de Deus ela é misericordiosa o tempo inteiro. Porque quando ele coloca isso aqui, ó, a gente fazendo uma análise do nosso mundo de hoje, à frente das pessoas que caíram, que tombaram, a gente vê que dificilmente você tem esse gesto de querer levantar, de auxiliar, de amparar. Normalmente é deixar a criatura na condição que ela está, é afundar, é criticar. E a gente percebe nessas orientações do Cristo que o ponto é sempre auxiliar, amparar, levantar, ajudar. Quando ele coloca aqui, que eu achei tão legal isso, né? Que ele diz que em companhia de Cristo é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo, inclusive, ou seja, ir ao encontro do necessitado e auxiliá-lo e ampará-lo. Se a gente olhar bem ainda os nossos gestos aqui na Terra, a gente até coloca a criatura lá na cadeia e, às vezes, larga para lá. Não tem um trabalho de recuperação, não tem um trabalho de soerguimento. E quando o tempo todo das orientações do Cristo é isso, né? E é o exemplo que ele vai dar nesse livro aqui. Isso realmente me tocou nesse ponto. Tá bom. Mais alguém quer falar? Então, vamos pegar aqui uns trechos aqui interessantes. Olha só. Ele diz assim: sobre os mananciais da cultura nos vales da terra. Quer dizer, a gente tem na terra, o vale é aquilo que está na parte mais baixa, né? Se num terreno montanhoso, né? Nós podemos dizer que a terra corpórea é um vale. Isso até fala que a terra é um vale de lágrimas, né? Embora não seja apenas isso. Mas as montanhas seriam aquelas esferas superiores, né? Então, sobre esses mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível a palavra, assim, não pode deixar de haver. É uma necessidade que não se pode descuidar. É imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. Então, veja só. Como é que as torrentes de compaixão do céu vão descer à terra? Elas vão descer através daqueles que estão em condições de trazer esse sentimento de compaixão, de amor, e vão precisar de renúncia para isso. Então, as entidades espirituais que estão nesses montes de amor, né, que desenvolveram já algum recurso de amor, elas precisam descer do céu à terra para
do céu até chegar às pessoas. E coloca ali que tem que ter capacidade de renúncia. Então vejamos que não basta a pessoa querer ajudar nesses campos que a gente está vendo aqui. Ela precisa ter alguma coisa dentro de si para poder levantar esse grupo. Quais são os recursos? Ela tem que ter compaixão, tem que ter amor e tem que ter capacidade de renúncia. A renúncia está sempre ligada à pessoa abrir mão do seu interesse pessoal egoístico. Renunciar é abrir mão do interesse pessoal egoístico. Quando a pessoa não tem egoísmo, a gente nem chama mais de renúncia, ela chama de outra coisa, né? Isso aqui mostra para nós a grande diferença que existe entre a visão antiga de céu, de ociosidade, para um céu, ou seja, as esferas superiores, onde vivem os espíritos que já conquistaram valores, e que a tarefa deles qual é? É descer para levantar, né? Descer às zonas inferiores para resgatar as almas que se perderam. E também o inferno é o quê? O inferno é uma experiência de sofrimento em que as pessoas desistiram, abandonaram a fé em si próprias e a confiança na sua própria renovação. Então, ele diz que isso é imprescindível. Ou seja, é da vontade de Deus que aqueles que adquirem amor, que aqueles que têm compaixão, desçam com sabedoria. Não é na empolgação, não é desprovido de recursos, mas tem que ter recursos íntimos para poder fazer esse trabalho. Então diz, Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Veja, a gente às vezes pensa em Jesus dando exemplos para a gente de como a gente vive aqui na Terra. Mas o que Jesus fez? Jesus desceu das altitudes do amor, dos montes mais elevados que nós temos notícia, de amor, sentindo compaixão da humanidade e com a capacidade de renúncia e coragem. Veio conviver conosco na existência física, caminhando conosco. É o maior exemplo de dedicação que nós podemos ter. O que os espíritos estão colocando aqui, que o Flaco está colocando, é a necessidade desses espíritos que estão ali preparando-se para socorrer as esferas inferiores, fazerem isso, e até na Terra. Mas isso é o exemplo que foi dado por Jesus. Ele não mandou alguém vir, ele veio e fez. Ou seja, quer dizer, quem se habilita, quem conquista algum valor nesse sentido espiritual, vai utilizar esse recurso para esse atendimento, e não para ficar distante, repousando, não faz sentido. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Veja só, a gente já vê no mundo espiritual
colônias como o nosso lar, que não é a única, existem outras, e acima dessa faixa vibratória existem outras, encadeada nesse processo de fazer descer as zonas inferiores as luzes necessárias, os esclarecimentos, o revigoramento das criaturas, até chegar na Terra. O objetivo é chegar até a Terra. Então, nós podemos entender que os agrupamentos religiosos de qualquer expressão, e no nosso caso, as casas espíritas, os centros espíritas, eles estão ali muito mais para semear, para desenvolver, para resgatar a alma que ali está, com os ensinamentos importantes sobre a vida verdadeira. Quando a gente fala isso, o aspecto que é importante de auxílio material tem muito menos valor do que isso. O que não quer dizer que ele não seja necessário. Ele é necessário. Mas o fundamental é que a criatura receba as orientações que Jesus veio trazer à Terra e que é necessário ainda hoje. Porque aquele que absorver um recurso pequeno desses ensinamentos, ele terá condições de lançar uma luz dentro de si. Isso é fundamental, nós termos essa noção. E aí nós vermos não a importância do meu trabalho, do trabalho dele, do outro, não, a importância do trabalho do Cristo. Porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos cooperando com o trabalho do Cristo. Isso é importante, o trabalho de resgate, porque nós não somos ninguém para ter essa condição. Quando nós conseguimos veicular alguma coisa que resgate, é que nós permitimos. De que forma? Permitimos que, com o estudo que nós fizemos, com a reflexão que nós fizemos, com a luta íntima, né, com essa espada simbólica, renovando a nossa alma, conhecendo os nossos defeitos e procurando modificar, nessas condições nós entramos em sintonia com as esferas superiores, com os espíritos, que são orientados pelos Espíritos Santos, né, como coloca o Emmanuel no Paulo Estevão, aqueles espíritos que fazem parte da equipe de Jesus, e, em última instância, em termos de criatura, de Jesus. Ou seja, expressão da vontade de Deus. E olha o que ele diz, ele continua, não longe de nossa paz relativa. Que paz relativa é essa? Ele está falando da paz que eles desfrutam na colônia Nosso Lar. Não longe de nossa paz relativa porque eles ainda não estão naquela condição da paz plena, total. Em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Mas eles estão naquele estado, no resultado das vidas inconsequentes, a que nós também estamos sujeitos, ou a que tivemos no passado, ou a que estamos sujeitos, que é um mundo de provas, que precisamos vencer essas provas. Se cairmos, levantemo-nos. Isso é fundamental, levantar. E continuar de pé, né, caminhando. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que eles estão na noite? Eles estão desorientados porque estão na noite. Essa noite não é exterior. A região é tenebrosa
Não porque apagaram a luz, mas porque eles ou nós apagamos a luz de dentro do nosso coração. Não alimentamos essa luz. Jogamos fora, desperdiçamos. Então a gente precisa levar piedosa luz, que não é a deles, para que eles percebam que eles tenham luz, que eles têm luz interna, ou têm a lâmpada, e precisam alimentar essa lâmpada. Então, quando eu estou falando nós aqui, esses espíritos que vão descer, vão fazer isso. E no nosso caso, nós também temos que fazer isso, numa medida que nós sejamos chamados a fazer, sem a pretensão de conseguir mudar, porque ninguém muda ninguém. Nós é que nos mudamos. Não é uma vitória nossa se alguém muda, se alguém melhora. É vitória dele, desse alguém. Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? Veja, que não se fala nem em fé em Deus, fé neles mesmos. Quando a gente estiver num momento de grande dor, de grande sofrimento, de uma provação difícil, de uma expiação, de uma tentação difícil, nós temos que buscar essa fé em nós, a fé de transformação. E aí a fé em Deus ajuda muito, porque sentindo-nos fracos, nós precisamos buscar forças em quem tem. E a força vem de Deus, né? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio ao restaurador. Olha só, imensas coletividades. Essas imensas coletividades viveram aqui na Terra, vivem aqui na Terra. Muitos vão sair daqui da Terra para engrossar essas imensas coletividades desorientadas. E às vezes na Terra importantes. Quanto mais importante, mais oportunidades de crescimento. E quanto mais desvio, mais sombra em que a pessoa vive. Mas veja que eles não estão julgando esses espíritos. O discurso dele qual é? É dizer, não, eles estão pagando, eles estão sofrendo porque fizeram isso, fizeram aquilo. Não. Nós precisamos auxiliá-los. É essa postura que ele tem. E ele diz que é uma dolorosa petição de reajustamento. E aí ele continua. Somos entidades, aí autoavaliando o grupo que está ali. E quem está falando é o ministro de nosso lar. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. É a noção da própria realidade, conhecendo as imperfeições próprias, infinitamente pequenos. Porque é interessante, né? A gente olha os espíritos que estão em nosso lar para nós, e é verdade. Eles estão muito acima de nós, aqueles que estão orientando, muito acima. Nós estamos muito abaixo. Mas à medida que o espírito avança, ele não enxerga apenas o que deixou para trás em termos de inferioridade. Ele abre os olhos e vê mais alto ainda e sente a pequenez. Eu acredito que essa visão é que dá a dimensão
da humildade do espírito. A humildade não é uma atitude teatral, é uma atitude de reconhecimento da própria pequenez. É a pessoa que enxerga, né? Aqui na Terra, como é que é? Você sabe com quem está falando, né? Eu sou muito importante, eu sou grande, eu sou forte, eu sou não sei o quê. Coitados, né? Coitados de nós. Então, às vezes, a gente faz uma coisa certa e a gente fica, puxa, eu tô bom demais, né? É porque dá uma olhadinha para cima, para os lados, vê que aquilo que a gente fez, às vezes tem 10% da nossa participação e 90% de alguém que nos amparou, né? Vanderlei, Oi. aquilo que a Aniceto fala lá nos Mensageiros, né? Que se alguma coisa desse errado, era por culpa nossa. Mas se desse certo, foi porque tinha que agradecer a Deus, que ele que permitiu, né? É isso aí. Atribuir a Deus. Quer dizer, quando dá errado, nós é que atrapalhamos, né? Mas normalmente aqui na Terra, o que é que a gente diz? Quando não dá certo, a gente procura achar quem que atrapalhou. Alguém fez isso, alguém fez aquilo. Mas é isso mesmo. Então vamos continuar. Eu vou pedir para... Salete, você pode ler para a gente? Deixa eu ver, cara. Essa mãe, 13. 15 e 13 já. Já passou rápido. Mãe. Ok. Mas é legal esse trecho, né? Quanta coisa. Vai lá. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade. Não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados a singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com um crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Que coisa, né? Acabou? Não acabou, não, mas vamos, já que você parou aí, vamos conversar sobre isso aí. Olha. Vai lá, comenta aí pra gente, Salete. Tem que voltar lá. Lembra um pouco a reunião de ESG. Lembrei também. Aí, né? Eu lembrei do pequeno
ponto pálido azul. Pálido ponto azul, né? Isso. Ponto azul, a terra pequenininha, minúscula ali. Quer dizer, tudo conspira para a gente se sentir pequeno, né? Para a gente poder crescer. Enquanto a gente acha que é grande, a gente não cresce, né? Mas vai lá. Legal. Agora, é interessante que eu estava conversando não sei o que com o Lorenzo. Eu acho que a gente abre aquele livrinho e falava da umidade, não sei. E ele virou para mim e falou: mãe, a gente é uma bactéria. Eu não. Eu acho que não. Quando eu li isso aqui agora, eu lembrei do Lorenzo falando que a gente era uma bactéria. Comparado ao mundo inteiro, porque ele escutou um pouquinho da reunião do ESG, foi isso. É isso mesmo. Então, quer dizer, falando isso aí, que nós somos confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade. Não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Interessante isso. Nós somos controladas pelo impulso da fome, a nossa fome, e pelo magnetismo do amor, que deve ser o amor de Deus. Eu não entendi isso aí. Também não. Tem um ponto de interrogação. Ele está comparando lá em cima a grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, que pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros confrontados com... Quer dizer, fazendo uma comparação, pelo que eu entendi, assim como a Terra parece uma laranja minúscula... Laranja comparada com o Himalaia. Com o Himalaia, nós outros comparados, é isso? Eu não sei, aos superiores, somos como uma bactéria, né? Não passamos de uma bactéria. Controladas pelo quê? Pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Muito bem. Quem é que não sente fome aí? Pois é, isso que eu vi. A única coisa que eu escuto aqui, mãe, estou com fome, mãe, o almoço, mãe. Eu acho que é fome de comer mesmo, sei lá. As bactérias todas pedindo almoço, né? É isso aí. Pois é, porque a fome é que faz o povo trabalhar, né? Ainda é assim. Quer dizer, na época do Neandertal, né? Ele, na caverna, aquelas coisas todas, ele tinha que sair para comer. Não interessava que tinha um bicho grande do lado de fora querendo comê-lo, né? Ele falou, eu tenho que sair. Se eu sair, ele me come. Se eu não sair, eu morro. Então, vou enfrentar o bicho, né? Então, a fome faz a gente sair do lugar e ir buscar uma coisa. E aí a gente começa a desenvolver a inteligência, né? Então, a fome dá um impulso para a gente ir à vida. E aí ela desenvolve as coisas para a gente. E o magnetismo do amor é que nós estamos sendo atraídos permanentemente pelo amor de Deus, né? A gente dá mais ênfase à fome do que dá mais valor, mais valor. A gente reconhece mais facilmente a fome que a gente tem do que o amor de Deus que está em nós e que nos atrai permanentemente. Porque essa força que vem de Deus, esse amor de Deus, que faz a gente progredir, que dá um impulso assim, que chega uma hora que a pessoa tem que... pode levar 10 mil anos que for, mas ela vai se incomodar. Eu não posso ficar vivendo desse jeito aqui, né? Foi o que fez o André Luiz lá na hora que ele falou assim, não é possível. Tem que ter um criador disso tudo aí. E deixa eu pedir a ele que me ajude. Quer dizer, chega aquele momento importante, né? Porque o André Luiz não era um espírito atrasado, né? Era um espírito
que tinha conquistas, inteligente, né? Deve ter vindo, com certeza, com tarefas importantes, não só na área da medicina, mas na área da medicina, de levar alguma coisa de elevado, como o Bezerra levou, como médico, né? Tá certo, Sônia? Sônia, seu som melhorou. Seu som melhorou bastante. Você acha que clareou um pouco? Sônia? Acho que ela agora fechou não só o microfone, mas o ouvido lá do computador. Está bom. Poxa, Aí, Vanderlei, ele continua dizendo que nós somos micróbios que sonham com crescimento próprio, né? comparando com esses espíritos, olha que espíritos são esses, olha, ele fala ali, né? Confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controlados pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência. Puxa, interessante, olha. Ele está dizendo, quando nós já chegamos aqui às simples culminâncias da inteligência, não diz que ele mostra assim, ó, vocês são muito sabidos, né? Minha mãe dizia assim, é muito sabido, mas anda a pé, né? A gente é muito sabido, né? Singelas culminâncias da inteligência, se acha o máximo, né? Somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. A gente pensa que já sabe muito. A gente sabe muito, comparado a nós mesmos, né? Mas comparados aos espíritos mais elevados, nós somos os micróbios, né, Salete? Eu acho que micróbio é menor que bactéria. Não sei, né? Está por aí, né? Olha, deve ser pau a pau ali. Não, a gente precisa saber para ver se a gente escolher se a gente é um micróbio ou se a gente é uma bactéria. Acho que uma bactéria é um micróbio, né? Aí eu lembro do Chico falando com o Emmanuel, né? Não, eu sou um verme. Aí o Emmanuel, Chico, o verme trabalha incessantemente. Poxa, se o Chico, que trabalhava a beça, recebe essa do Emmanuel, imagina nós que não, digo eu, que não trabalhamos. Diga lá. A Rose. Fala, Rose. Ela fala com... Bactérias, vírus, protozoários e outros bichinhos, todos são micróbios, porque a gente não enxerga. A gente não enxerga. Aí chama micróbios, são vários. As bactérias estão dentro do grupo. Tá? Tá legal. Rose, a presença da Rose aqui é uma prova do magnetismo do amor de Deus. Misericórdia. Legal. Veja só, os micróbios, a gente não vê. Acho que é por isso que eles chamam que nós somos micróbios, que a gente não se vê, a gente não se enxerga, né? A gente pensa que a gente é uma coisa, mas a gente não é. Então, a gente tem que abrir o olho. Vamos seguir aqui. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado, as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, olha que está falando lá da esfera de nosso lar, né? Estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Veja,
A gente aqui se acha o máximo. E os espíritos lá na faixa de nosso lar trabalham essa energia em aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Quer dizer, muito distante, né? Eu lembro daquelas operações que o Dr. Fritz fazia através do Arigó, e que ele usava, vamos dizer assim, uma espécie de laser, né? Que ele fazia a operação e não deixava cicatriz. Hoje a gente está fazendo muita coisa, né? Muita coisa interessante. Lembro de um companheiro nosso que foi num médium, e ele estava com um problema no coração grande. E o espírito falou que queria amarrar o coração dele. Aí fez a cirurgia, não ficou cicatriz nem nada. Quando ele foi para casa, tirou a camisa, a esposa olhou para ele e falou: ué, você está com um negócio marcado aqui no peito. É interessante que no peito dele tinha os pelos do peito, os pelos não caíram, fizeram a coisa sem tirar os pelos. E os espíritos fazendo isso, né? Você imagina lá em nosso lar o que não se faz. Caminheiros, porém, que somos, está falando dele, né? Do progresso infinito para todos nós, né? Principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Então, estão trabalhando a força mental. A gente nem leva, a humanidade nem leva isso em consideração. Às vezes fala nisso, né? Falar nisso, eu estou vendo, estão vendo uma série colombiana que volta e meia fala na outra vida que eu tive, na próxima vida, fala de reencarnação. Quer dizer, esse conceito já está divulgado, e em que as pessoas fazem a ligação do que estão sofrendo hoje com o que fizeram antes, e do que estão fazendo hoje para o que vão sofrer amanhã, as consequências. Aí vem esse ponto aqui, que é o que vai abordar essa questão. Encarcerados ainda na lei de retorno, ou seja, de causa e efeito, né? Temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Quer dizer, gradativamente, a humanidade está tomando conhecimento dessa ligação do que se faz com o que se colhe, né? E o que estamos colhendo hoje tem relação com o passado, né? Quer dizer, nós estamos encarcerados nisso, estamos presos. Por que estamos presos? Porque as nossas ações não nos beneficiam, embora nós queiramos fazê-las pensando em nos beneficiar pessoalmente. Mas na lei de Deus, o bem não é aquilo que teoricamente beneficiaria a nós mesmos. O bem tem que ser alguma coisa que beneficia a todos em geral, né? Muito, muito legal. Então, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos sair desse cárcere, né? Dessa condição. Eu sugeriria que da próxima vez voltasse esse parágrafo para poder continuar, porque esse último que foi lido do fuzil é impressionante, né? Então vamos pegar de expressando-nos, esse parágrafo aí, expressando-nos, né? Do fuzil. Tá certo? Isso mostra
Eu fico imaginando um mundo em que nós não tivéssemos necessidade de polícia, de exércitos, de canhão, de fuzil, de armas. Você imaginou esse dinheiro todo sendo aplicado na educação, na saúde? Né? A gente fica se defendendo de um possível ataque dos homens. De repente vem um bichinho que a gente não conhece, tal de vírus, e derruba todo mundo. Não tem radar, né? não tem antiaérea, não tem nada. E dá conta com a ignorância nossa. Né? É muito fácil, né, derrubar a gente. Né? Se a gente não tiver o amparo de Deus, e depois a pessoa reclama, né? Eu não sei o que Deus me botou nessa Covid aí. Quer dizer, tem gente que tá com Covid, mas que se cuidou, né? Fazer o quê? São as questões da vida. Mas tem muita gente que às vezes não está pegando, mas está passando para o outro, né? É isso aí. Tá bom, minha gente? Esse espírito é um barato, né? Muita coisa legal que ele fala. O Flacos, né? Muito bom. Então nós vamos encerrar